de campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Infelizmente, os números de feminicídio crescem a cada dia. E a cada número representa uma vida interrompida, uma família destruída, uma história que poderia ter sido diferente. E é justamente por isso que estamos aqui, para falar, refletir, buscar caminhos juntos, porque o silêncio nunca pode ser resposta. E esse é um tema difícil de encarar, mas necessário. O silêncio sempre vai ser cruel. Nossa palestrante hoje, temos a honra de recebê-la novamente, a Giane Caldebella. Ela vai nos conduzir nessa reflexão de forma clara, esclarecedora e, ao mesmo tempo, com a sensibilidade que lhe é peculiar, para que possamos compreender a gravidade do feminicídio sem deixar de enxergar os caminhos possíveis de uma mudança urgente. Seja muito bem-vinda novamente, Giane. Obrigada, Ana. Obrigada novamente pelo convite do SINDI-MPU. É uma honra para eu estar aqui novamente, passando um pouco de conhecimento, né? Fiz várias palestras com este tema já pelo Brasil, inclusive em Brasília, lá pelo SINDI-MPU. E tô amando esse tema. Até foi, Ana, um desafio para mim esse tema, porque quando eu palestrei em fevereiro lá em Brasília, eles me pediram para falar sobre esse tema, né? Sempre estudei, né? Sou policial penal aqui em Santa Catarina há 23 anos já, indo para 24, e formada em Direito também, e especialista em Direito Penal e Processual Penal, mas eu nunca me especializei a fundo sobre crimes contra a mulher, né? E agora, com este desafio que o SINDI-MPU me desafiou, né? Eu acabei me apaixonando pelo tema e estamos aí. Cada dia tem algo diferente sobre violência contra a mulher. É muito, muito bacana estudar esse tema. Infelizmente, e é muito relevante, né, para a nossa sociedade. Giane, nós já estivemos aqui com você, tivemos a honra de tê-la aqui. O seu currículo é extenso, você realmente é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande e um conhecimento técnico que, com certeza, vai trazer muitos esclarecimentos na noite de hoje. Giane é coautora do livro Mulher e Segurança Pública, né, da editora Leade. Então, com certeza vai ser uma noite enriquecedora, né? Para que a gente possa refletir e tentar mudar um pouco essa realidade. Então, eu peço para todos vocês que estejam nos acompanhando aqui, que compartilhem com os amigos, familiares, aí pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube, essa conversa que nós vamos ter hoje. Maravilha, muito obrigada novamente. Vamos lá. Ana, antes de tudo, eu queria agradecer novamente a Ana por estar compartilhando esta live comigo e novamente ao SINDI-MPU. Fico muito, muito honrada desde sempre de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Obrigada. Eu, como uma boa gaúcha, né, eu sempre brinco, eu falo leite quente dói o dente, né, um sotaque aqui do sul bem diferente. Apesar de morar em Santa Catarina, né, eu sou gaúcha e amo meu Rio Grande amado e adotei Santa Catarina para viver e trabalhar. Mas estou sempre com o pezinho no Rio Grande do Sul também. Então, este mês, né, a Lei Maria da Penha completou 19 anos no dia 7 de agosto. Por isso, o mês de agosto foi considerado o Agosto Lilás em enfrentamento aos crimes de violência contra a mulher, que é um tema muito relevante, muito pertinente, porque eu sempre digo, tanto a legislação está ficando ainda mais severa contra os agressores, mas os índices estão aumentando, né? Eu estava fazendo uma pesquisa
No ano passado foram 1.492 casos de feminicídio só no Brasil. Isso é muito, é um número muito alto, um índice muito alto, mesmo com a legislação cada vez mais rigorosa. Então, isso está muito, muito preocupante. E esse semestre, até junho, estou contando apenas até junho, já são mais de 700 casos até junho. Então, o que vai ser até dezembro, né? Ficamos com muito medo de tudo que está acontecendo. E apesar de todas as notícias que nós vemos de homens agressores, não só homens não instruídos, podemos ver que em classes com pessoas instruídas, os homens também estão praticando muito isso contra as mulheres, muitas agressões e feminicídios contra as mulheres. Nessas últimas 2 semanas foram 2 casos chocantes, né? 3 semanas. Aquele caso do elevador, do agressor no elevador, né? Que deixou a mulher completamente machucada, teve que fazer cirurgias, inclusive na face. É bem preocupante isso. E desta médica que teve esse último fim de semana, que o namorado dela agrediu ela no apartamento, né? Ela também passou por muitas cirurgias. É um risco, assim, que o gênero feminino está enfrentando constantemente e precisamos do quê? De políticas públicas, né? Para tentar conscientizar. Temos já muitas pelo país, mas é necessário mais, como eu sempre digo, principalmente nas escolas, com as crianças desde pequenos, porque isso está virando algo muito cultural em algumas famílias. As crianças já estão vindo de casa vendo os pais agressores, vendo como tratam as próprias mulheres, né, os maridos, e isso a criança está vindo com ela, essa raiva contra mulheres, achando que mulher é um objeto ainda. É cultural, isso não só no Brasil, né, no mundo. O índice é no mundo. Hoje estamos falando mais sobre o nosso país mesmo, mas isso é cultural no mundo inteiro. Fora os países aqueles países do Oriente Médio, que a gente sabe que lá a mulher também é muito, muito pior ainda, né? Não tem direito a nada, simplesmente elas podem morrer se cometerem olharem diferente para o seu marido, elas podem ter uma pena de morte. É muito perigoso tudo isso, né? Então eu vou falar um pouquinho, vou chegar no feminicídio também, vou falar um pouquinho a origem do feminicídio, para vocês entenderem todo esse contexto social. A Lei Maria da Penha, como eu falei para vocês, 19 anos agora no dia 7 de agosto, ela é é o maior instrumento de proteção às mulheres vítimas de violência que nós temos no nosso Brasil. É a maior legislação aqui contra as mulheres. E foi eleita pela ONU como a terceira legislação mais importante do mundo. Dá para acreditar nisso? A terceira, para vocês verem como é muito importante essa legislação nova. E atualizações estão... Todo mês tem alguma lei nova, porque como ela precisa também se adequar à sociedade, ela é contemporânea. Conforme vai a evolução da sociedade, a lei também vai ter que se modificar. Então, eu vou falar para vocês as atualizações mais recentes e as mais importantes, porque a lista é enorme, vocês não têm noção quanto tem de atualizações desde que a lei foi promulgada em 2006. Então, essas últimas aqui foram as mais importantes mesmo. Vou passando aqui meus slides, que hoje eu não coloquei no computador, eu deixei aqui para mim ir falando para vocês. Eu não gosto de ler, eu gosto só de comentar. Então, a ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, ela é pública incondicionada desde o ano de 2012. Isso quer dizer o quê? Que independe da mulher acionar o Ministério Público em caso de violência contra ela. Antes não, antes era necessário ela mesma acionar. Então agora não, é incondicionada à vontade dela. Por isso, tá? E, inclusive, os crimes de ameaça hoje também são assim, ameaça contra a mulher. O que a gente tem que pensar? Gênero feminino, tá? Lei Maria da Penha. Isto tá mudando, porque hoje nós temos vários outros, né? Não só as mulheres cisgênero, nós temos as travestis, as transexuais,
os casais homoafetivos, tanto de mulheres quanto de homens também, e todos eles estão amparados pela legislação Maria da Penha. Então, é o gênero feminino, mas como nós evoluímos, né, vivemos no mundo contemporâneo, eles também estão incluídos, transexuais, transgêneros, casais homoafetivos de homens também. Outra modificação muito importante também que nós pensamos, não só tem que ter uma relação afetiva de um relacionamento, né, entre homem e mulher ou casais homoafetivos. A Lei Maria da Penha também está amparando dentro de casa filhas, né, porque a mulher ela é considerada o sexo frágil mesmo, né? E também ela é considerada hipossuficiente se ela está morando na casa dos pais. Ela não tem recursos, às vezes, para morar sozinha e ela mora com os pais. Então, se ela sofre qualquer tipo de violência contra ela, pode ser pelo pai, pode ser pelo irmão, ela também é amparada na legislação Maria da Penha, que é mais severa. O que quer dizer isto? Que as penas são mais severas também. Por isso ela está amparada. E não podemos esquecer que a gente fala agressão contra a mulher, violência contra a mulher são a violência física, sexual. Hoje não. Hoje, além da violência física, nós temos, né, a sexual, a psicológica, a patrimonial e a moral. São 5 tipos de violência contra a mulher, não apenas a física. A física são lesões, né? Lesões corporais, tanto fáceis são leves, graves, está incluído todas são amplamente penalizadas. A violência psicológica, a mulher às vezes sofre muita violência psicológica dentro de casa e nem sabe que isso é crime. Né? Ela pode ser constantemente humilhada pelo seu parceiro, como a moral, né? A violência moral também. O parceiro gosta de humilhá-la, né? Perto de outras pessoas, ou tá muito magra, ou tá muito gorda. Eles gostam não só como piadinha, mas como um constante bullying mesmo que as mulheres sofrem, né? Tem a violência patrimonial, que muitas vezes eles querem, as mulheres têm o que elas guardam consigo como algo particular, alguma herança de família, não de dinheiro, mas algum bem, né, sentimental mesmo, e eles vão destruir aquilo. É uma violência patrimonial sentimental, e tem a violência patrimonial financeira, que eles bloqueiam as contas, eles não deixam ela usar nenhum recurso da família, né? Então também tem tudo isso. Então são essas 5 violências que hoje as mulheres também estão amparadas. Fiz um resumão aqui, eu não vou falar número de lei, que fica um pouco chato, maçante, né? Quando eu faço as minhas palestras, que aparece no telão, sempre vem com o número da lei, daí quem precisar eu encaminho também. Fica mais didático, assim, né, numa live. Então, na Lei Maria da Penha, vocês acham que cabe ou não cabe um sursis processual ou sursis de pena? Para quem é leigo, eu vou falar bem rapidinho, de forma bem rápida, a diferença. Sursis processual não cabe mais na Lei Maria da Penha. O que é um sursis processual? Antes do agressor ser condenado, ele poderia, antigamente, quando a Lei Maria da Penha ela era amparada pela lei 9.099 dos juizados especiais criminais, que são crimes de menor potencial ofensivo, ele poderia receber uma transação penal no lugar de ser preso, uma cesta básica, algo do gênero, né? Ou pagar uma multa e tal. Hoje não pode mais. Então, cometeu uma violência doméstica contra a mulher, não vai caber mais este sursis processual, tá? Já o sursis penal pode haver em alguns casos. O sursis penal é após o decorrer do processo. O agressor ele pode receber um sursis penal, desde que a pena seja inferior a 2 anos, não seja um crime doloso, aí sim pode ter alguma transação penal, alguma tornozeleira eletrônica, mas tudo dentro da avaliação do juiz, né? Eles vão avaliar todos os
os perigos que a mulher pode ou não correr se este agressor tiver solto. Então, essa é a diferença, bem rapidinha, né, de sursis processual e sursis penal, para vocês entenderem. Vou chegar depois e contar para vocês como surgiu a pena do feminicídio pelo sursis processual, que sempre eram, todos os agressores, eles tinham sursis processual, eles não eram condenados antes da nova legislação, tá? É algo bem preocupante. Vou chegar lá para vocês. Ana, quer comentar alguma coisa? Quer entrar um pouquinho aqui comigo para nós bater um papo enquanto eu continuo? Então, eu prestei bastante atenção aí em tudo que você explicou para gente. E foram 2 pontos que me deixaram assim bastante atentas. A questão dessa mudança, porque antes a gente via tinha muito mais conhecimento da violência doméstica em comunidades mais carentes, e hoje a gente está vendo essa violência doméstica, né, essas tentativas de feminicídio, que esses 2 casos que você colocou são considerados como tentativas de feminicídio em classes mais altas. E aí você destacou também a questão da legislação. Mesmo ela sendo uma legislação severa, isso não está inibindo de forma alguma o aumento desse número de feminicídio, desse número de violência doméstica contra nós mulheres, né? Então, qual seria o caminho, né? Porque a gente conhece muitas histórias, a gente conhece muitos relatos, a gente hoje abre a televisão e vê praticamente todos os dias um caso, ou de violência doméstica, ou de tentativa de feminicídio, e a gente precisa pensar em mudanças. Então, o que eu vi de tudo que você colocou até aqui, Giane, é que não só leis severas, né, mais severas, vão diminuir essa realidade tão cruel, né? Precisa de políticas públicas, como você também colocou, muito bem colocada, a questão das escolas, das crianças, né? Então, procurar desde pequeno uma educação onde valorize a mulher, onde elas também não sejam agredidas dentro de casa, para que não aprendam a agredir as suas esposas, né? Que não vejam. Então, eu acredito que seja... É um machismo cultural, eu percebo, né? Eu trabalho com muitos homens, né? Como é presídio. Eu percebo, não de todos, claro, hoje em dia, graças a Deus, está mudando muito isso. Mas a cultura do homem é casar, escolher a mulher certa para casar. Qual é a mulher certa para casar que eles pensam? É aquela mulher que não tem opinião, aquela mulher que depende mais do marido, que obedece, que vai ficar em casa cuidando dos filhos para ele poder jogar futebol, sair beber com os amigos. Aí aparece uma mulher que é independente, sai com as amigas, viaja sozinha. Eu sofro muito preconceito por eu ter uma vida mais liberta nesse sentido, né? Eu tenho muita coisa, eu viajo pelo Brasil, né? Agora até me convidaram para viajar para a Europa num concurso de influenciadores de vinho do mundo, e se eu for, eu ainda não decidi se eu vou, eu irei sozinha. Eu recebo muito preconceito nesse sentido também. Nós temos, então, nós somos um pouco mulheres parecidas, porque eu tenho 53 anos, sou atleta da Seleção Brasileira de Handball Master, e todos os meses eu estou viajando pelo Brasil, competindo. Agora, no mês de setembro, eu vou estar no Paraguai, competindo com a Seleção Brasileira de Handball. E eu tenho 2 filhos, sou casada, e graças a Deus a minha família me apoia. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, e principalmente a realidade financeira. Eu, como sou servidora do MPU, então eu tenho condições, e eu também já quero deixar aqui meu agradecimento para o sindicato, para o SINDMPU, que valoriza os atletas servidores e tem apoiado a gente. E
Então, a gente vê que essa questão econômica da mulher, a independência econômica da mulher é muito importante para que ela possa reagir. Eu não vou dizer nem para que ela não sofra, porque isso não depende da mulher. A mulher não é culpada por sofrer violência doméstica, mas às vezes ela não consegue ter uma reação de fugir daquilo, de sair daquilo. Então, o financeiro, você fazer uma política pública de econômica para mulheres que vivem em comunidades, mulheres mais carentes, isso pode ser o caminho, né, Giane? Realmente, é o que tá acontecendo aos poucos, né? Elas estão tendo até casas de apoio, porque muitas moram com a sogra, com alguns familiares, e acontece isso, elas não têm nem onde morar. Algumas não têm emprego, algumas não têm onde morar. Só que nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil e só tem 130, se não me engano, é cento e poucas casas de apoio para as mulheres vítimas de violência que não têm para onde ir. Então é pouco, é muito pouco. Está começando, mas é pouco. Então elas se submetem, como você falou, elas não têm essa independência financeira, elas se submetem a viverem numa vida com violência, com ameaça, muitas vezes por causa dos filhos, né? Os filhos, acho que é algo que faz com que elas segurem esse casamento agressivo, né? Elas têm muito medo também de faltar algo para os filhos, né? Então, é aquilo que você falou, né? Importante, muito mais do que você endurecer as leis, seria buscar políticas públicas de fortalecimento dessas mulheres, né? Economicamente, dessas crianças, desses adolescentes nas escolas, começar por aí, né? E o que eu vejo nesses dois casos, Jeane, que você citou no começo da sua palestra, da violência da menina lá no elevador e depois da outra médica, então aí a gente já viu que não é a questão só de classe social hoje, né? Então a gente tem outros fatores que levam o homem a ter esse comportamento, né? De violência. A gente vê a questão da bebida alcoólica, né? Uhum. Que eu acho que é um fator que influencia muito, principalmente nas comunidades carentes. Exato. E também, como eu acho que eu cheguei a ver a entrevista do rapaz, a questão do uso de substâncias tóxicas, né? Até mesmo anabolizantes, drogas, que aí a gente já parte para as classes, para a classe média, para classes mais altas, né? Uhum, exatamente. Então, seria importante pegar, né? A gente sabe aonde que está ali, onde nasce a sementinha ali dessa violência, ou, né? O homem chega em casa, ele passa no bar, ele fica a noite toda bebendo, sai, vai embora para casa, né? Então, aqui em Brasília, eu moro em Brasília, e no bairro onde eu moro, existe uma restrição de horário para o funcionamento de bares, né? E nessas cidades também mais carentes, aqui nos bairros mais afastados, também existe um horário para que esses bares vendam e estejam abertos também, principalmente distribuidores. Então, isso é uma forma de coibir, né? Com certeza. Para que esses maridos, para que esses companheiros não fiquem a noite toda bebendo e voltem para casa, para suas casas, né? E ali encontrem a sua família e por causa de uma palavra, um desentendimento, porque é sempre bem banal, né, Giane? Uhum, A exatamente. agressão vem de uma banalidade, né? Não, acaba não sendo nada muito
muito grave. Os Grave. Não é ciúmes, só ciúme ou traição, não. Às vezes, como você falou, teve um caso em Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina, hoje, que eu vi numa notícia, que a mulher não preparou o jantar do marido e ela sofreu uma agressão contra ela. Ela teve que sair de casa, ir para a delegacia e pedir afastamento do agressor do lar. Por causa que ela não fez a janta. De repente aconteceu qualquer problema e, né, um casal não tem que ser uma regra. Nossa, cheguei em casa, não tem a minha comida, eu vou bater na minha mulher. Onde não existe mais isso nesse mundo contemporâneo. A gente acha que não, né? Mas está acontecendo isso também. Nós mulheres, que a gente, que nem você falou, eu sou uma mulher onde eu sou convidada para dar palestra, viajo o mundo inteiro, viajo o Brasil inteiro, né? Então, assim, não é a realidade de muitas de nós, mas eu acho que a gente poderia começar por aí, né? Políticas públicas no sentido de fortalecer economicamente essas mulheres, para que elas não sejam dependentes desses homens agressores, que elas possam se sentir fortes o suficientes financeiramente para que elas possam se afastar, né, desses homens, né, que... Exato. E é assim, né? As legislações estão cada vez mais melhores, só que os índices subindo. E tem algumas coisas assim também que eu vou contar para vocês, que é algo bem bacana que aconteceu. Quando eu dei minha palestra em Brasília em fevereiro, eu falei sobre esses grupos de apoio, né, para os agressores. Seria uma política de tratamento para o agressor, né? E eu não sabia a pessoa que tinha começado tudo isso, e por uma coincidência do destino, ele é amigo da família do meu marido. Olha só, aqui de Santa Catarina. E é muito bacana isso, já entrei em contato com ele também, a gente já combinou também de fazer uma live. Seria muito bacana conhecer o trabalho que ele está fazendo desses grupos. Eu até tenho o nome do grupo aqui, deixa eu achar que eu esqueci o nome. Vou achar aqui para vocês verem. Eu tenho muito material, por isso que eu estou falando só sobre os mais importantes mesmo, né? Já vou achar, gente. Não vai ficar chato, te prometo. Não tô achando, meu Deus, cadê? Eu vou achar. Depois eu volto nesse assunto, então, para falar bem certinho para vocês, tá? Vou voltar nesse assunto, vou falar mais algumas outras coisas por enquanto. Do Sursis eu já falei para vocês. Das 5 tipos de violência contra as mulheres também já falei. Esse aqui é bem bacana, ó. Foi em 2018 isso que aconteceu. Essa legislação mudou, né, os crimes contra a dignidade sexual das mulheres, incluindo a divulgação de imagens e vídeos de mulheres sem o seu consentimento, inclusive de forma online, né, não só repassando por outro meio que não seja o WhatsApp, né, ou rede social. Isso já é crime agora também e as penas são bem severas. Antes a mulher não tinha esta proteção. Foi na época da Carolina Dickmann, né, que ela mandou arrumar um computador. Ela tinha nudes dela no computador e vazou isso, né? Então, a partir dessa legislação, a partir deste caso, virou a legislação também. Então, isso também é importante. Essa aqui também não é sobre a Maria da Penha, mas também não deixa de ser, porque foi alterado o Código Eleitoral, né? Tornou crime de violência política de gênero, que pode ser praticada online também. Então, muitas vereadoras,
deputadas, né, estavam sofrendo muita violência de gênero na política. Então, agora tem uma legislação que não pode, nem online, nem nos plenários, tá? Essa foi bem importante. A violência psicológica também eu já falei, né? E ela aumenta, olha só, se for utilizado inteligência artificial. Então, o que está acontecendo agora? Eles estão usando, muitos agressores, muitos frequentadores dessa Deep Web, eles estão usando imagens de mulheres com inteligência artificial, utilizam o rosto das mulheres e colocam na Deep Web com outros corpos para depreciar a mulher, para ganhar dinheiro com aquela mulher dizendo que ela está fazendo nudes, ou esses sites, né, online, de nudes online, né, não sei o nome disso, mas isso também já entrou na legislação também. Se é utilizado inteligência artificial, é ainda aumentado a pena. Que mais que eu tenho aqui bacana dos travestis, eu já falei, dos transexuais e casais homoafetivos, essa era uma legislação muito importante. Tararam. Independente se for extinta ou não a punibilidade do agressor, a mulher vítima de violência doméstica ou familiar, ela também tem que ser ouvida pelo juiz do processo, para ver se realmente cessaram todos os perigos para terminar com este processo. Então, agora é obrigatório isso, tá? Porque às vezes terminou o processo, ele cumpriu a pena, mas ele ainda continua ameaçando a vítima, né? Seja por carta, por telefone, por recados. Então, isso também é importante. Tanto que agora também é permitido o uso de tornozeleira eletrônica, quando for um crime que não seja doloso contra a vida, né? E com pena menor de 2 anos. Mas se ele está preso mediante violência contra a mulher, numa saída temporária, ele vai ter que usar tornozeleiras eletrônicas também para ser monitorado, principalmente se tem aquele afastamento obrigatório da vítima também. Nossa, é muita legislação, gente, vocês não têm noção. Sobre as medidas protetivas de urgência, né, que foram promulgadas há algum tempo, então agora elas também ficaram um pouco mais fáceis para as vítimas, né, conseguirem uma medida protetiva rápida. Os delegados das delegacias agora podem fazer essa medida protetiva de urgência, encaminhar para o juiz, né? Então a pessoa não precisa nem fazer um boletim de ocorrência, basta ela chegar na delegacia, falar sobre a possível agressão ou ameaça, e já o delegado, tanto de locais onde não tenha comarca, quanto aqueles que tenham comarca, se for algo muito urgente também, eles podem decretar essa medida protetiva de urgência a favor da vítima. Só que às vezes também nem isso dá tempo. Olha, aquela servidora Vanessa, lá de Mato Grosso do Sul, né? Ela era da Justiça do Ministério do Trabalho. E ela saiu da delegacia com uma medida protetiva de urgência e não deu tempo. Ela mal chegou em casa para pegar as suas coisas, ela foi morta pelo companheiro. Isso foi, acho que há uns 6 meses, um pouquinho, uns 4 meses, eu acho que foi mais ou menos. Então, para vocês verem como as mulheres estão correndo muito perigo, independente da classe social, como eu e a Ana já tínhamos falado. Vamos achar... Ah, tá. Apreensão de arma de fogo também. Então, agora o agressor que tiver arma de fogo em casa, registrada ou não, vai ser apreendida. Não pode mais ficar com ele em posse dele. E os gastos também com qualquer medicação, internação da mulher que o agressor praticar contra a mulher, ele é obrigatoriamente obrigado a pagar. E agora já tem umas novas jurisprudências que até a herança, tá? Ele vai perder a herança. Já tem casos de jurisprudências já dos tribunais que eles estão os agressores perdendo a herança. Eles não têm mais direito à divisão, no caso de separação, os agressores. O auxílio mensal da mulher, que o INSS também agora tem o dever de pagar, né? Se ela sofreu alguma agressão e teve que ficar afastada do seu trabalho, então os primeiros 15 dias o empregador paga e depois o INSS vai continuar pagando por 6 meses. Só que eles estão recorrendo, o INSS ele não quer pagar
este auxílio para as mulheres, mas por enquanto ainda é decisão que eles têm que pagar, tá? E também agora, também nas últimas decisões, as mulheres não podem serem mandadas embora, as vítimas de violência doméstica que ficam um período sem poder trabalhar, porque muitas ficam, olha, essas últimas tiveram que fazer cirurgia, ficarem em hospitais, então o empregador não pode mandá-las embora, porque não é algo que não é culpa delas, né? Então, assim, tá ajudando muito essas novas legislações à proteção e amparo das mulheres. Agora entra mais um pouquinho comigo, Ana, para a gente comentar isso. Oi, Gi, estou aqui. Então, sobre essa... Daí a gente comenta um pouquinho que fica mais gostoso. Isso. Tá ouvindo agora? Então, estou ouvindo agora. Você está falando um pouco sobre a questão das mulheres sofrerem violência e ter essa proteção, né, de que não... elas não são culpadas dessa violência que elas sofrem e existe agora uma legislação protetora, né, para que elas não sejam demitidas. Mas e a questão da violência, que o assédio, a questão do assédio no serviço, a gente pode falar um pouco aqui do serviço público, porque né, nós somos do SINDI-MPU, né, somos servidoras públicas, e por ser também assédio, acaba sendo uma questão de violência, porque a mulher ela fica muito traumatizada, né, quando ela sofre um assédio, né, dentro do trabalho, né, dentro de um órgão que ela lutou tanto para entrar, né, eu fico imaginando, realmente não foi meu caso, nunca foi meu caso, eu tenho 27 anos de Ministério Público, mas a gente sabe que isso acontece, ou pode acontecer. Como evitar, né? O que a legislação diz sobre isso? Queria que você falasse, trouxesse a sua narrativa para a gente. Hoje as mulheres estão mais amparadas. Eu já sofri tudo que tipo de assédio sexual, misoginia, moral, né? Então, assim, eu me calava, eu fingia que não era comigo, eu sofria calada, assédio moral muito, sexual menos. E a gente não tem onde recorrer, porque uma vez eram muitos cargos políticos, né? E queira ou não, a política ainda está enraizada até em órgãos públicos, mesmo sendo, não só hoje, cargos comissionados, tendo o pessoal de carreira junto, né? Então, só que hoje nós temos maiores canais de denúncia que a gente pode abrir uma queixa. Hoje nós temos psicólogas. Eu já conversei, não faz muito tempo, com uma psicóloga sobre um caso que estava acontecendo comigo. Pararam, né? Foi parado. Eu não precisei nem ir para uma ouvidoria, consegui resolver. Por isso que eu acho que primeiro a gente tem que tentar da maneira mais melhor para todos, né? Se não for algo muito agressivo, para depois, se não cessar, procurar uma ouvidoria e Ministério Público, né? Eu acho que hoje está mudando muito a legislação nessa parte de violência contra a mulher sexual e psicológica e moral, né? E misoginia bastante também. E sempre vai ter, principalmente em locais onde tem poucas mulheres e muitos homens, né? Como são presídios, que é meu caso. Mas que bom que está mudando. Só que tem órgãos que eu acho que não tem tanta proteção. Eu não sei como funciona no MPU, por exemplo. Eu sei que na Polícia Civil também as mulheres sofrem bastante. Tanto que faz, acho que 1 ano e meio, que teve aquela escrivã lá de Minas Gerais que ela se suicidou-se, né? Que o delegado ficava fazendo investidas nela e ela não queria, e ele ameaçava ela começou a sofrer, além do assédio sexual, moral muito grande, e ela se suicidou. Isso é muito sério, né? E pegaram o áudio dela, que ela se queixava, ela reclamava com a família, com os amigos, que ela não estava aguentando mais, a ponto de ter feito denúncias, mas acho que ele era muito político também, além de ser funcionário público, e eu acho que até hoje não aconteceu nada sobre isso e ninguém foi responsabilizado, né? Então tem instituições menos democráticas, né? Menos que valorizam menos a mulher e aí realmente às vezes até mesmo essa questão
da natureza do cargo, né, da atividade física. Então, os homens não acreditam que a mulher pode desempenhar da mesma forma ou melhor do que um homem. Aí a gente já entra em outro assunto, né, Jeane? É onde as Sim. mulheres, ela é um número ainda muito pouco de mulheres que ocupam cargos de chefia, Sim. cargos políticos, né? Você vê na nossa Uhum. política o número de senadoras, o número de deputadas, né? Nossa, bem pequeno. Governadoras, né? Então, e aí isso tudo também acaba refletindo, né? Porque aí a gente não tem uma chefe mulher, né? Eu acho que o número de chefes homens é muito maior, porque a gente não tem espaço ainda para chegar nesses É. cargos, né, de decisão. Hum. Eu acho que ali não é nenhuma questão de gênero. Eu, na minha opinião, tem muitos homens que não são competentes, tem muitas mulheres também que não são competentes, não sabem gerir uma instituição. Então, eu não tenho preconceito quanto a isso. Eu acho que só que tem que dar oportunidades, sim. Principalmente na política também, que as pessoas não votam em mulheres, né? Então é bem menos em cargos de chefia também. Na minha concepção, não tem diferença entre intelectualidade de homem e mulher, ambos são iguais. Vai ter pessoas competentes do sexo feminino como incompetentes, e do masculino também. Né? E isso, por isso que tem que oportunizar direitos iguais nessa esfera também, né? Isso é muito Exatamente. importante. Uhum. Vou continuar. Eu vou ter que achar aquilo do Ricardo. Espera aí que eu vou procurar. Tô chegando lá, tá? Tá. Tem coisas assim que não é muito relevante, por exemplo, o boletim de ocorrência hoje é obrigatório quando a mulher chega lá que já tem alguma deficiência originária de alguma agressão, é obrigatoriamente colocar no boletim de ocorrência, mas isso é uma coisa mais técnica também, né? Mas falei também. Celeridade no divórcio, agora as vítimas de violências mulheres, né, têm celeridade, direito à celeridade no seu divórcio, direito também de uma assistência jurídica gratuita. Tararam. Achei essa lei de 2020 do meu amigo Ricardo Bortoli. Ele fez um estudo, ele é um assistente social que antes de 2006, antes da promulgação da 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ele já fazia um estudo sobre, para tentar diminuir os índices, ele começou a estudar o agressor, né? Vamos tentar, então, já que naquela época já não estava dando certo combater a violência, então ele começou a estudar as causas, o porquê que os agressores eles não se controlam, eles cometem esses atos de violência. E ele criou grupos reflexivos, lembrei a palavra. Grupos reflexivos para os agressores. Então, assim, os agressores condenados, tá? Eles são obrigados a frequentar esses grupos reflexivos. E o Ricardo Borto, ele foi precursor em Blumenau, tá? Santa Catarina, e por coincidência era amigo da família. E já conversei com ele também, acho que seria, de repente, para a próxima live de violência contra a mulher, a gente também mandar um convitinho para ele. Ele acho que adorar falar sobre isso, como surgiu essa ideia, esses estudos. O Instagram dele também é bem legal, tem algumas entrevistas. E isso também é um estudo onde tem que tentar ver qual é o motivo para chegar na raiz do problema, né? E conscientizá-los, porque muitos agressores eles voltam a praticar esses delitos, né? Não, às vezes, nem com a mesma mulher, com outras mulheres, porque após eles podem se relacionar com outras mulheres e praticar a mesma violência, é o modus operandi, às vezes, né? Isso pode estar enraizado na cultura, na criação, nos vícios, como nós falamos. Então, foi muito bacana. Isso aí foi em 2020, a obrigatoriedade desta lei, mas que ele já estudou desde 2004, ele estava estudando. Ele é doutor, inclusive, fez doutorado, tudo e se especializou nisso. Então, são grupos de reabilitação e acompanhamento psicossocial. O projeto iniciou em Santa Catarina e oferece não apenas o apoio para a vítima, mas também para o agressor e sua recuperação. Achei fantástico e essa coincidência foi muito bacana também.
Ah, também em 2021, né, o crime de stalking, né, que virou crime, né, a perseguição, tanto presencial quanto offline também. Quem nunca sofreu algo, né? Eu já sofri, normal, né? Então, não precisei chegar às vias de fazer boletim de ocorrência e tal, mas eu já tive alguns stalking na minha vida, normal isso. Depois eu quero saber se a Ana também já sofreu. Inclui a possibilidade e o nome da vítima ser mantido em sigilo nos processos. Agora também a vítima pode ter o seu nome não divulgado, tá? Já falei sobre a violência psicológica, que agora é um artigo à parte, né? O 47 é ameaça e o 147B ficou a violência psicológica. Acho que não é importante. Já falei para você sobre a mulher tem a vulnerabilidade presumida, né? E a hipossuficiência de quem mora em casa com familiares também estão protegidas pela Lei Maria da Penha. Então agora, tá. As medidas então protetivas de urgências agora tem que ser em juízo de cognição sumária. Então tem que ser muito rápido, tem que ser decidido tudo muito rápido para vítima não correr o risco, né, de ser agredida ou ameaçada pelo seu agressor. Não falo nem mais marido, namorado, porque pode ser pai, pode ser irmão, né? Deixa eu achar aqui. Eu já falei a maioria aqui, né? Ah, tá. Tem o auxílio aluguel também, como eu já falei para vocês antes sobre o auxílio salário, agora tem o auxílio aluguel. O pagamento de benefício aluguel por até 6 meses para mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso aí é a próprio município que tem as ações, né, de assistente social. Se elas conseguirem comprovar também que elas precisam desse auxílio aluguel, por 6 meses é feito essa ajuda. Tem um valor X para isso também, né? Não é, eu quero aquele apartamento de 3 mil reais, quero o que eu morava antes, também não. Tem um limite para tudo isso também. Das tornozeleiras eletrônicas, que é o monitoramento, eu já falei. Eu tô louca para chegar no feminicídio e contar para vocês a origem do feminicídio, o porquê saiu. Deixa eu pegar aqui. Então, o feminicídio, como vocês sabem, ele agora é um crime à parte. Antes da existência do feminicídio, os crimes contra a mulher também era como se fosse um homicídio doloso ou culposo, né, pelo Código Penal. Agora é um artigo à parte. E ele tinha uma pena de 12 a 30 anos. Agora foi para... A mínima é 20 e a máxima é 40 anos. Ou seja, a maior pena do Código Penal brasileiro, máxima 40 anos. E qual a origem? Por que se originou o feminicídio? Eu falo isso nas minhas palestras, eu mostro alguns vídeos que eu estudei sobre isso. Mas antes de tudo isso, eu sempre gosto de lembrar da minha amiga Carol Noleto, que ela é perita criminal pelo Maranhão. Numa palestra que eu assisti dela lá no Nordeste, ela falou sobre o caso Ângela Diniz. Não sei se você lembra, Ana, daquela socialite. Entra comigo, Ana, aqui, deixa eu te comentar esse caso. Tá me ouvindo? Hello? Deixa eu ver aqui. Acho que caiu, gente. Deixa eu ver se a Ana caiu. Só tô mandando uma mensagem para ver. Ali, Oi, ali. Gi, tô aqui. Deu a mensagem. Entra comigo pra gente comentar sobre esse caso. Quero ver se tu conhece. Da Ângela Diniz. Já ouviu falar na socialite brasileira da Ângela Diniz? O caso que ela foi... Só não lembro o caso. Então, quando eu estava no Nordeste palestrando, uma amiga minha, Carol Noleto, ela é perita criminal do Maranhão, e ela falou só sobre o caso Ângela Diniz, né? Que foi um caso muito comentado, muito divulgado, saiu em todos os noticiários do Brasil da época, foi em 76, se eu não me engano, em 76, 75, por aí. 1975, 76. E ela era uma mulher casada
conhecida como a Pantera de Minas. Ela morava em Belo Horizonte, casou com um marido rico, teve 2 filhos, só que o casamento não era legal, ela não quis mais ficar casada. Imagina naquela época se separar, né? Ela resolveu se separar. Óbvio que a mulher que era divorciada não tinha guarda dos filhos, né? Ainda mais que ele era o ricaço. Ela foi embora para o Rio de Janeiro, porque ela era. Hoje ela seria, se fosse ver, uma influencer. Ela era uma socialite, ela saía em capas de revista, não tinha internet, né, nada, mas ela era como se fosse uma influencer de moda, beleza. E ela era muito liberta. Ela gostava de aproveitar a vida, ela estava solteira, lá no Rio de Janeiro. Concursos de beleza ela tinha ganho alguns, lá em Minas também. E ela começou a namorar o Doca Street, Doca Júnior também, que eles chamam, que era um playboy, né? Como se fosse um bom vivan. Ele era um playboy da época também, que ele namorava mulheres ricas. Eles tiveram um relacionamento. Tem um filme sobre isso também, tem um documentário. Acho que agora tem até uma série sobre o caso Ângela Diniz. Ela era muito bonita. E eles estavam na praia de Búzios, no Rio de Janeiro, né? E ela era muito liberta, ela tinha namorada, inclusive, dizem as más línguas que uma amiga dela era uma das namoradas dela e ele ficou com muitos ciúmes na época. E ele simplesmente matou ela com um tiro na face e mais 2 ou 3 pelo corpo na casa de Búzios deles. Resumindo, ele foi a júri popular, né? Ele teve um advogado que na época era ex-ministro, muito influente. E eu passo esse vídeo nas minhas palestras, né? Como a Carol passou também, um vídeo da Globo, né? Que mostra umas partes do júri. Nossa, eles tentam colocar a moral lá embaixo, né? A moral, agora tem a Lei Mariana Ferrer, né? Aqui de Santa Catarina também, daquela influencer que estava num barzinho em Jurerê Internacional e ela acusou também um playboy de Curitiba que estuprou-a. E foi provado, teve muitas provas, e ele foi inocentado, ele não foi criminalizado. Inclusive, ela teve depoimentos do taxista, que quando ela foi embora, ela estava desesperada. E ela foi comprovado que ela era virgem com 20 anos, né? Influencer virgem, e que foi rompido o ímã. E a defesa dele alegou que ela queria. Então, assim, só que daí no dia da audiência, ela foi massacrada pelo advogado. Pegavam fotos do Instagram dela de biquíni, isso e aquilo, como se isso desse o direito de um homem violentar uma mulher porque ela posta foto de biquíni. Ela não conseguia falar, ela falou, eu estou sendo a vítima que vocês estão me acusando do quê? Eu vi esse vídeo no YouTube. Então, a partir desse caso dela, teve uma legislação que hoje, nas audiências, não podem pegar a vida regressa, a vida pregressa da vítima. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É aquele caso que estavam debatendo, né? Para ver se era que foi crime ou não. E nesse caso da Ângela Diniz, nesse júri, esse advogado chamava ela, né? Ela já estava morta durante o júri, que ele fez aquele crime em motivo da honra dele, porque ela era uma prostituta lascívia, uma deusa de Vênus, colocou a moral dela lá embaixo, então quer dizer que ele tinha o direito de matar ela por ela ter traído ele. Ele também traía ela, né? Os homens podiam, as mulheres não. Se ela traiu, eu não sei, mas isso não pode tirar a vida de uma pessoa, né? Tem que se separam e acabou tudo isso. Então a moral dela foi lá embaixo. Resumindo, no final do júri, como nessa época eram os crimes de menor potencial ofensivo, né? Ele pegou apenas 2 anos em sursis, tá? Nossa, que absurdo. Foi um absurdo. E aparece ele saindo do fórum aplaudido pela população. Aplaudido, todo mundo estava torcendo que ele fosse liberado porque ele matou uma vagabunda. Era assim. É o machismo estrutural, né? Que hoje a gente não posso dizer que a gente não veja um agressor saindo aplaudido, mas a gente ainda vê muitas pessoas defendendo o agressor, o assassino, querendo denegrir a imagem da vítima, né? Como se mulheres fossem divididas por alguma coisa, né? Essas podem ser assassinadas, essas não. Essas são de família, essas não.
né? E nós estamos falando Exatamente. de assassino de mulheres, né? Assassino de um modo geral e principalmente de mulheres. Exatamente. E aí, quando ele saiu do fórum, teve mais umas entrevistas e, olha, a maioria das pessoas falavam que gostaram dele ter sido liberado. A partir deste júri, aí veio essa onda feminista. E eu sempre brinco assim, eu sou feminista, porque eu sou feminista pela corrente correta do feminismo, eu sempre falo isso. Porque as pessoas confundem muito o feminismo. Confundem com o quê? Com o femismo. Feminismo que é errado. Feminismo é a supremacia do sexo feminino sobre o masculino. É o machismo ao contrário, né? A mulher querendo ser melhor que os homens. Então, não, temos que não podemos confundir. A maioria das pessoas confundem. Ano passado, ano retrasado também, eu dei várias palestras e ninguém sabia me responder a diferença entre feminismo e femismo. Todo mundo acha que a feminista é essa feminista, né? Não é. Tem várias correntes do feminismo. A correta é somente direitos iguais dentro da normalidade. Eu sempre brinco assim, eu dou um exemplo. Eu, como policial penal, eu sou feminista, não sou feminista. Porque, por exemplo, eu não quero revistar um preso, fazer uma revista íntima num detento masculino. Por que, que eu vou fazer isso se tem os outros policiais masculinos? Né? A feminista acha normal, pode fazer. Né? Então, eu não sou feminista. E a partir desse júri, né, do Doca Street, que ele não teve uma pena decente, as feministas lutaram por direitos, né, foram às ruas, exigiram justiça pela Ângela Diniz. 2 anos depois conseguiram fazer um novo júri, porque aquele daí foi anulado. E Anulado. aí ele foi condenado a 15 anos de prisão. Só que na época cumpriu muito pouco, né? Não é como hoje mais rigoroso, crimes hediondos, né? Então, aí conseguiram. E a partir. E como acharam realmente pouco, foi toda essa corrente feminista, todos esses anos lutando, que saiu o crime de feminicídio, em virtude do caso Ângela Diniz. Na época, a Carol também não falou sobre isso. Ela apresentou o caso Ângela Diniz. Aí, como eu estudei sobre isso para apresentar nas palestras, eu vi que foi o caso Ângela Diniz que foi precursor do crime de feminicídio. Bem bacana essa história também, né? A origem, né, da história, apesar da tragédia, né? Mas é sempre muito bom a gente conhecer toda essa história, toda essa trajetória, essa evolução que você colocou também, né? Da questão da penalidade, da pena, do entendimento até de mulheres ficarem do lado do agressor. Então, a gente vê que houve uma evolução, né? A favor desse movimento, porque juntas nós somos muito mais fortes. Então a gente tem que trazer, não por um feminismo que você explicou aí também, né? Trouxe para a gente esse conceito aí, essa separação aí, que nós não queremos ser maiores do que os homens, nós queremos o nosso lugar, né? Nosso lugar de fala, nosso lugar de escuta, né? O nosso Exato. lugar onde a gente possa viver da melhor forma possível, com todos os nossos direitos, que nem você colocou também no começo da sua palestra, onde você é uma mulher independente, uma mulher financeiramente independente, onde você tem o seu trabalho, os seus hobbies, né, onde você faz as suas escolhas, né? Acredito que você escolhe a sua família também, mas você também se escolhe a cada dia, né? Fazendo o que você gosta, né? Estando aqui com a gente, mais uma Maravilha. vez, dando essa palestra maravilhosa, trazendo esse conhecimento, aprofundando, né? Porque a gente sabe o que é violência doméstica, mas a gente precisa saber as leis, o que a lei diz, né? Onde As você pode procurar atribuições. ajuda, entendeu? Então, isso é muito importante a gente espalhar esse conhecimento para todas as mulheres, porque com certeza a gente ou conhece alguém que sofreu violência doméstica, né? Ou a própria pessoa já sofreu e tem vergonha de falar, né? Então, o conhecimento é o que vai transformar, né? Com certeza. E até inibir
que isso continue, que esses agressores continuem fazendo o que eles fazem contra as mulheres que eles dizem que amam. Exatamente, por amor, matei por amor. Né? Uhum. E as pessoas às vezes me questionam, mas e se a mulher estiver mentindo? Porque já aconteceu casos, né, da mulher mentiu. Eu converso com alguns colegas que são solteiros, eles às vezes têm medo de se envolver e não querer mais aquele relacionamento e a mulher mentir que foi abusada, que aconteceu alguma coisa, né? Isso também é outro lado da moeda, mas aí o que importa? O que é mais importante? Uma privação de liberdade até você provar o contrário, ou a vida humana que é irreversível, né? Então tem que ver muito essa parte também. Depois que matou ou que deixou a pessoa com alguma sequela muito, né? Isso é irreversível. Já a prisão você depois vai conseguir provar, você não vai estar morto. Então tem tudo isso, por isso que tem todo esse amparo e essa proteção contra a mulher, porque realmente nós somos o sexo frágil. Isso é Com visível, a certeza, mulher com sempre certeza. foi, né? A gente vê também essa crueldade contra a mulher, esses casos que você colocou, tanto das meninas que foram agredidas agora, esse mês, a médica e a outra menina que foi agredida no elevador, quanto do caso da Leila Diniz, A Ângela Diniz. a Ângela Ângela. Diniz, A Leila da era a Ângela, atriz. a atriz. A Ângela Diniz, a gente vê que o agressor ele quer tirar, ele atingir a autoestima da mulher, né? Quando ele Uhum. agride a face, quando ele dá um tiro na face da mulher, quando ele Exato. quer desfigurar aquela mulher, né? Então ele não permite que ela mostre a beleza dela, ele não permite que ela se veja bela, que a Uhum. autoestima dela seja uma autoestima que incomoda ele, né? E a Uhum. gente vê muito isso, porque uma agressão, eles são mulheres bonitas, lindas, né? Que nem você Uhum. disse que ela era muito linda, muito bonita, Linda. e a médica também, as duas mulheres muito belas, e Sim. eles vão direto nessa parte onde afeta a autoestima, né? Eles querem Exatamente. a violência é dirigida exatamente para isso, né? Para Uma vingança, abaixar, né? para acabar com a autoestima da mulher, para diminuir, né? Para tirar a beleza, o brilho, né? Então é um Uhum. crime que ele choca, é um crime, mas é um crime que dói na alma, né? Porque É. assim a gente busca essa igualdade de posicionamento profissional, político, financeiro, e eles vêm e eles querem dizer, olha, não, aqui não, né? Exatamente. Exatamente. É isso, minha amiga. Deixei essa parte assim mais reflexiva nossa por último. Ficamos, Ai, eu acho, mais de uma hora batendo papo. Olha que bacana. ai, foi um prazer conhecer você. Eu estou muito feliz pelo convite do sindicato, né, do MPU, de ter me Uhum. convidado, porque, na verdade, eu só. Foi muito bom conhecer você e ouvir sobre esse tema, que é um tema doído, um tema doloroso, mas é um tema muito importante. Né? A gente precisa desse conhecimento que você trouxe para a gente na noite de hoje. Então, só quero agradecer você novamente e, e é isso, deixar com você agora as palavras finais e já deixar o convite já para próximas palestras, para próximos temas, né? Que você Com tem um certeza. hobby, sabe falar sobre vinhos, e então vai Sou chefe ser. de cozinha também. Sou chefe de Então, cozinha também, na formada. Semana da Mulher seria um presente maravilhoso para nós mulheres entender um pouco mais sobre vinhos, né?
Adoro! Com certeza, minha amiga. Muito obrigada. Eu quem agradeço a participação, o convite, o nosso bate-papo muito bacana. Gostei muito de você também. Agradeço o John também pelo convite novamente, o Cindy MPU. E é uma honra estar sempre aqui, compartilhando conhecimento, né? É muito bom isso, né? Todo mundo compartilha conhecimento, eu sempre digo isso. A gente sempre tem algo novo a aprender, né? E eu, como uma boa gaúcha, né? Muito obrigada mesmo, Ana. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Um abraço. Obrigada. Outro. Tchau.